Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Nossa aula hoje é de artes, hein? Nosso primeiro assunto da quarta unidade é arcadismo, contexto histórico e características. Hoje é a parte 1, veremos somente o contexto histórico. As características ficam para a próxima semana. Esse assunto se encontra na página 64 do módulo de vocês. Então vamos agora entender o que é o arcadismo, o que foi o arcadismo, o que marcou esse período, como estava a sociedade nesse momento, quais foram as obras ou qual foi a obra que iniciou o arcadismo. Então, o arcadismo, nós podemos encontrar também um nome, o termo, se referindo a ele, como setecentismo e neoclassicismo. Então, esses dois nomes também são atribuídos ao mesmo período literário artístico que é o arcadismo. Esse movimento literário ele acontece no século XVIII, que é o século que ficou conhecido como o século das luzes ou o período do iluminismo. Esse período que você já deve ter estudado história é justamente o período em que a racionalidade é retomada. E isso favorece a ciência, certo? Então, é um movimento que influencia diretamente a visão literária dos artistas. Então, vamos ter essa relação do iluminismo com o arcadismo. Esse período era visto como um momento de grandes transformações na sociedade, como dito, é uma nova era iluminada pela razão, pela ciência e pelo respeito à humanidade. Então era esse o contexto que nós encontrávamos, que nós podemos encontrar durante o arcadismo, um momento de transformação na sociedade, em que as pessoas começaram a valorizar mais a racionalidade, a ciência e também o respeito à humanidade. E como tudo que acontece na sociedade repercute na arte, não foi diferente com o arcadismo. Essa mudança de pensamento da sociedade influenciou diretamente o que os autores escreviam. Então, aquele conflito que existia durante o Barroco, entre o teocentrismo, o antropocentrismo, entre a fé e o mudanismo e coisas do tipo, deixam de existir. E agora nós temos o quê? Uma proposta mais de equilíbrio, de harmonia e de racionalidade. Então, o Barroco representava a nobreza, o que era escrito, o que era proposto pelo Barroco era voltado para a nobreza. Isso passa a perder espaço, porque a sociedade começa a ter um domínio de outra classe social, que é a burguesia. A burguesia é fortalecida pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Então nós temos um crescimento de uma classe operária que valoriza a burguesia. Então a sociedade muda e a literatura também muda. Então aqueles exageros, aquele rebuscamento, aquela linguagem mais complexa, mais difícil, o cultismo, o conceptismo do barroco perdem espaço. E agora nós temos uma proposta muito mais equilibrada e racional, que é justamente o arcadismo. Então o arcadismo muda totalmente, juntamente com a sociedade, a literatura que era produzida naquele período, já no século XVIII. E em Portugal, o arcadismo começa com a fundação da Arcádia Lusitana, uma reunião, um grupo de poetas, e que o mais importante, desculpe pessoal, o que o mais importante dentre esses poetas é Manuel Maria Barbosa do Bocage, que nós vamos estudar um pouco mais para frente. Então esse grupo, essa fundação Arcádia Lusitana, esse grupo de poetas, marca o início do arcadismo em Portugal, sendo que o mais importante é Manuel Maria do Bocage. Já aqui no Brasil, o arcadismo se desenvolve especialmente em Minas Gerais. Então aqui, ó, nós tivemos o barroco que se desenvolveu mais na região Nordeste, né? Como vocês responderam muito bem na avaliação e também nas atividades. Já o arcadismo se desenvolve mais em Minas Gerais, certo? Desculpa o barulho de cachorro aí, mas não é meu não, é da vizinha. E essa época é chamada da época do ciclo do ouro em Minas Gerais. E qual é a obra que marca o início do arcadismo no Brasil? Essa obra acontece em 1768. O autor é Cláudio Manuel da Costa e o nome da obra se chama Obras Poéticas. Então esse é o marco inicial do arcadismo no Brasil. Então, como eu disse, essa é a parte da introdução do assunto arcadismo. Nós estudaremos mais características, estudaremos autores, cada autor, vamos estudar as características dele, o tipo de obra que ele fazia, tudo direitinho de cada autor do arcadismo no Brasil, certo? Então, já peguem essa ideia inicial da introdução para que vocês possam atingir o melhor aprendizado e entendimento dos outros conteúdos.
A atividade para casa fica bem leve, bem leve, bem leve, páginas 68 e 69. Somente 2 páginas. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, mesmo nessa parte pequena do assunto, pode me perguntar através do WhatsApp que eu irei esclarecer, tá bom? Amanhã temos nossa aula ainda de redação. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos.